Bem-vinda ao encontro online da Tribo Mãe. Esse conteúdo foi dividido em algumas partes para facilitar o acompanhamento. Não esqueça de assistir todas elas. Tá? Eu vou entrar nesse assunto ainda. A terceira necessidade que o Alan fala é relembrar a pessoa que partiu. Então, quando alguém que nós amamos morre, ela vive em nós através das nossas memórias, né? E crianças em luto precisam relembrar a pessoa que partiu e precisam ajudar a celebrar a vida que essa pessoa viveu. A criança tem essa necessidade. Então, não tente tirar as memórias de uma criança, né, com a pessoa que morreu, como uma tentativa equivocada aí de privar ela da dor, tá? É muito bom para a criança ver foto, assistir vídeos, é bom para ela contar histórias sobre essa pessoa querida, né? Que se foi assim, como ouvir outras pessoas também contarem histórias a respeito dela, relembrar o passado torna o futuro mais possível e torna o presente mais agradável, menos difícil, porque de alguma maneira a gente celebra a vida, as memórias boas que vivemos com aquela pessoa. A quarta necessidade é desenvolver identidade própria, tá? Então, parte da identidade de uma criança é formada pelo relacionamento que ela teve com a pessoa que partiu também, né? Então, talvez ela tenha tido aí um pai e agora não tem mais, por exemplo. Ou ela poderia ser o irmão mais velho, que agora não tem mais uma irmã caçula, tá? Então, como mudou o sentido da criança sobre quem ela é, né? Como resultado de uma perda importante? Como que isso impacta nela, na posição dela, né? Nessa estruturação familiar, por exemplo. Então, ninguém pode preencher para a criança a vaga, né, da pessoa que partiu. Então, não tentar achar um pai, né, uma pessoa, um amigo, alguém para substituir essa pessoa que partiu. Isso dificulta até mesmo o processo de luto com essa criança, tá? Pode trazer revolta nesse processo. A gente não precisa se preocupar com essa, entre aspas, vaga que ficou. A gente relabora isso de uma outra maneira e eu vou chegar nessa elaboração e como a gente pode fazer esse processo com as crianças, tá? Então, algumas vezes as crianças são encorajadas a assumir, né, também o papel e tarefas que pertenciam a essa pessoa que agora morreu, né, o que impede esse processo de superação e injustamente rouba também a inocência da criança, né? Então, às vezes uma criança um pouquinho mais velha que perde uma mãe e daí é exigido pela família de alguma maneira que ela tome essa posição dessa mãe para sustentar emocionalmente os irmãos mais novos, né? Quantas vezes a gente escuta isso, principalmente vindo de pessoas mais velhas, né? Dos nossos avós, até mesmo dos nossos pais, a gente escuta histórias como essa, de a mãe ou o pai morrer e um dos filhos assumirem esse papel, né? Então é algo que é muito importante a gente tomar esse cuidado e não cometer esse engano, tá? A necessidade número 5 é procure significado. Então, quando alguém que nós amamos morre, naturalmente. Deixa eu só fechar o microfone aqui de alguém. Pronto, desculpa. Então, quando alguém aí que nós amamos morre, naturalmente nós questionamos o significado e o propósito da vida, né? Então, as crianças tendem a fazer o mesmo, só que de forma muito simplificada, através aí de perguntas como: por que as pessoas morrem, né? Ou então, o que acontece, né, com as pessoas depois que elas morrem? Ou ainda, o papai pode jogar futebol no céu, né? A criança quer saber de algumas coisas que aonde agora esse papai tá, essa vovó, enfim, ela ainda continua com uma vida parecida com o que a gente leva aqui. E isso faz parte até mesmo de uma identificação da criança, né? Ele pode continuar fazendo as coisas que ele gostava de fazer, ou coisas que nós gostávamos de fazer junto, essa pessoa continua fazendo isso, né? Nesse lugar agora para onde ela foi, né? Então, isso é muito comum no processo de luto da criança ela fazer esse tipo de pergunta, tá? Então, uma criança ela só se sente à vontade para fazer esse tipo de pergunta para um adulto em que ela confie, tá? Então, não tente responder todas as perguntas sobre o significado da vida. Não tem problema, tá? E talvez até seja desejável admitir que você também se sente confuso
com as mesmas perguntas. Lembra de se aproximar da criança? Eu também não sei. E tudo bem se nesse momento você não tem essa resposta para dar, tá? Para que a criança entenda, poxa, não sou só eu que estou confusa em relação a isso. Isso é comum a outras pessoas, até mais velhas do que eu. Então não tenha esse medo de, meu Deus, eu preciso saber todas as respostas para dar para ela nesse momento, para que ela não se sinta insegura. A insegurança faz parte do processo de luto, tá? E tá tudo bem você não ter essa resposta agora. E de dizer para a criança, olha, no momento a mamãe não sabe, eu também estou confusa. O que que você acha que pode ser? Entendeu? Então, a última necessidade, que é a necessidade número 6, que esse estudioso relata, é o receber apoio contínuo dos seus cuidadores. Então, o luto é um processo e não um evento. Isso é muito importante, né? O luto não é um dia, não é uma semana, é um processo. Que leva quanto tempo, Marília? Cada pessoa tem o seu processo, cada pessoa tem o seu tempo, tá? Então, as crianças, assim como os adultos, vão passar ou estar nesse processo por um longo tempo, tá? A criança enlutada, ela precisa aí da compaixão, né? E da presença de um adulto próximo, não somente nos dias ou semanas após a morte aí de alguém querido, mas também nos meses e anos a seguir. Então, conforme elas vão crescendo e amadurecendo, as crianças vão naturalmente processar o luto, né, em novos e mais profundos níveis, né, diferentes, conforme esse aparelho psíquico está pronto para lidar com isso. Então, uma criança que passa por um processo de luto, rodeada de um suporte, apoio, né, tende a ser um adulto mais saudável, tá? É até muito comum a gente encontrar na clínica adultos no qual a gente precisa elaborar processos de luto que aconteceram lá na infância, e que até hoje tem um impacto, que até hoje deixam as suas sequelas, as suas marcas na vida desse adulto. Por isso que é importante ter paciência com esse processo, tanto com o seu, porque a gente entende que a criança não está passando por esse luto sozinha, o adulto também está, né? Então, tanto ter paciência, empatia com o seu processo, quanto com o processo da criança, tá? Você não tem que superar isso numa semana para dar conta do luto da criança. Não, você também merece o seu tempo, né? Você também tem o seu processo, tá? Então é importante lembrar que quanto mais próximo, maiores as chances da criança exteriorizar os seus sentimentos de maneira brusca, tá? Então, tendo aí atitudes de irritabilidade, agressividade e violência com as pessoas mais próximas dela, além de apresentar aí pesadelos, né, e outros sintomas. Lembra que eu falei dos estágios do luto, né, do processo de luto? A gente também tem a negação, né? A criança vive a negação muitas vezes de maneira diferente, de maneira agressiva, né? Ela se torna mais agressiva ou mais irritada. Então, todos esses 5 processos, esses 5 etapas que eu falei para vocês, a gente tem que pensar na criança diferente do adulto, né? Ela não vai conseguir, por exemplo, fazer uma barganha da mesma maneira que um adulto faz, de negociar, sendo que, por exemplo, ela não tem um conhecimento do que é um milagre, né? Mas a criança tem a sua maneira e muitas vezes, né, dependendo da idade, claro, ela vai falar muito mais através do comportamento dela do que exteriorizar isso através da fala, tá bom? Então é muito importante a gente prestar atenção no que esse comportamento comunica, o que esse comportamento quer dizer nesse processo, tá? E é comum que a criança experimente também uma regressão ou retrocesso no processo evolutivo do seu desenvolvimento, passando a agir aí como ela agia em etapas, né, anteriores do crescimento dela, que já tinha sido superado antes, tá? Como forma também de atrair atenção para ela, de pedir alguma coisa em troca que ela não sabe verbalizar, né? Mas ela mostra através desse comportamento, tá? Então, os seguintes indícios aí podem se tornar presentes na vida da criança. E são eles, por exemplo, o medo excessivo do escuro, tá? Chegando a provocar até pânico, pavor nessa criança, dificuldade para ficar sozinha, querendo mais a presença. Então, às vezes, essa criança acaba tendo um comportamento muito mais infantilizado, falando mais como um bebê, se comportando mais como um bebê, porque na verdade ela está com dificuldade de ficar sozinha, está com medo de ficar sozinha. E a maneira que ela encontra de dizer para você, olha, eu preciso mais da sua presença, é detendo esse comportamento um pouco mais infantilizado. Entende o que eu quero dizer?
Outra coisa é a interação social ser afetada, então a criança pode se negar a brincar, a interagir com os outros, né, com outras pessoas, isolando-se aí do mundo por um tempo, tá? Eu falei para vocês que o adulto entra no processo de luto e um dos processos é o quê? A depressão. Então a criança muitas vezes vai demonstrar isso se negando a brincar, ou a querer interagir, ou conversar com outras pessoas. É a maneira dela viver esse processo, tá? E por último exemplo aqui é o rendimento escolar, que pode enfraquecer, tá? Assim como a gente, por exemplo, não se sente inspirada a voltar a trabalhar, né? Sente que o nosso rendimento cai, a mesma coisa acontece para a criança também, tá? E além disso, a criança pode apresentar também o que nós conhecemos como o luto patológico, tá? Então agora eu não estou falando mais de um processo natural, agora eu estou falando de quando a gente precisa buscar realmente uma ajuda, né? Precisamos aí de uma terapia, precisamos de entrar de um grupo onde trabalha luto, enfim. Então agora é o momento, um divisor de águas. Quando que é o processo, que normalmente essa é uma dúvida muito frequente. Marília, quando faz parte do processo, quando que realmente eu preciso de ajuda, né? É nessa parte que a gente entra, que é o luto patológico, que é quando a criança perde o interesse até mesmo pelas coisas que antes atraíam essa criança, tá? Então ela perde o apetite, ela manifesta esse desejo de partir com a pessoa que morreu, né? De pedir para querer ficar com a mamãe que morreu, com o papai, com a vovó, de não querer mais viver aqui, tá? Se irrita ao falar sobre o ente que perdeu, ou fala em excesso, só fala sobre isso, não mescla outros assuntos, independente da brincadeira ou da pessoa que vem, essa criança não se rende, não quer brincar, não tem interesse, para de comer. Então, essas manifestações é quando a gente precisa entrar com o terapeuta nesse processo, tá? O quanto antes, melhor é para que essa criança consiga elaborar e voltar a um estado saudável, tá? Então, como contar para uma criança que ela perdeu alguém, né? A melhor forma de agir diante dessa situação tão complexa é ser direto e não inventar histórias para poupar a criança, tá? Primeiro ponto, que é o que eu já falei aqui no comecinho, é que a criança já tenha essa compreensão, tá? Através de historinhas, através de desenhos, né, de vídeos, através de experiências em casa, como eu falei aí da plantinha, do feijãozinho que a gente tem em casa. É importante que importante que ela já tenha um pré-conhecimento, ainda que muito primitivo, digamos assim, né, mas que ela já tenha uma compreensão, mas que quando o adulto vai dizer para a criança, o aconselhado, claro que cada um tem a sua escolha, né, ao passar por aquele momento, consegue dar conta de contar de uma maneira, tá, mas o aconselhado é que a gente seja direto em dizer o que aconteceu e não inventar historinhas para poupar a criança. Então evite aí termos vagos, tá, para tentar amenizar, como por exemplo, a a vovó dormiu para sempre, né, ou o titio fez uma longa viagem, ou a pessoa descansou, tá? Pois elas só irão aí confundir a sua compreensão. A criança tende a levar tudo ao sentido literal e elas podem alimentar uma expectativa que terão, né, o seu ente querido de volta em algum momento do futuro. Porque já que ela foi numa grande viagem, ou já que ela descansou, ou ela está dormindo um sono profundo, tudo isso volta, certo? Quando eu descanso, depois que eu descansei, eu volto. Quando eu vou numa viagem, eu retorno, né? Quando eu durmo um sono profundo, eu retorno desse sonho. Então, tomar muito cuidado, porque a criança, ela leva tudo nesse sentido realmente literal da palavra, tá? Então, em outras palavras, elas pensam de maneira concreta e elas podem construir a sua personalidade com base em conceitos irreais. Assim, algo simples, tá? Como, por exemplo, o coração do vovô parou de funcionar. O que fez o corpo dele parar de funcionar. E quando o corpo para de funcionar, ele não pode mais viver.
tá? Funciona bem para crianças menores isso, tá? Para crianças que não têm compreensão muito do que é morrer, né? Então vocês veem que eu não falei a palavra morrer, mas eu falei parou de funcionar. Porque muitas vezes a criança tem a noção de que um brinquedo para de funcionar. Então ela consegue associar o que é parar de funcionar, entende? Ou se ela ainda não tem a compreensão do que é um brinquedo parar de funcionar, eu posso mostrar isso para ela. Olha, a bateria está acabando, tá vendo que o brinquedo tá funcionando num volume menor, ou a luzinha tá piscando mais fraquinha, ele tá parando de funcionar. E ao parar de funcionar, a bateria ter acabado, por exemplo, né, o brinquedo parou de funcionar também. Então eu consigo fazer essa assimilação, já que a criança é tão concreta no que ela vive, né, de pegar esse objeto, e caso você precise fazer isso, já estando dentro de uma situação, pegue um brinquedo, retire a bateria, mostre para ela dessa maneira, para que ela entenda o que está acontecendo e você associa. Dessa mesma maneira, né, o coraçãozinho do vovô parou de funcionar, o que fez o corpo dele também parar de funcionar. E quando o corpo para, ele não pode mais viver, tá? O brinquedo não funciona mais, tá? Então, a gente consegue usar dessa e de outros exemplos, né, que você conseguir fazer uma associação que seja concreta para que a criança entenda, que faça parte do contexto dela, da linguagem, da compreensão dela nesse momento, tá? Crianças mais velhas precisarão aí de fatos mais específicos, tá? Como o nome de uma doença, por exemplo, olha, morreu, né? Ou o coração parou de funcionar porque teve um ataque cardíaco, ou porque ela tinha um câncer, né? Crianças mais velhas precisarão de mais informações, algo mais específico, tá? A criança mais velha não quer ficar sem essa falta de conhecimento, de informação, deixa ela no vago, tá? E para a criança mais velha, isso já não é tão benéfico como é para a criança menor. Porque já que a criança menor, você fala para ela assim, sei lá, a titia morreu de um câncer. E a criança nem sabe o que é câncer, isso para ela fica muito vago, né? Mas o que é isso, né? Então, para a criança menor, eu trabalho dessa maneira, de tal órgão parou de funcionar, quando ele para de funcionar, o corpinho não consegue, né, viver assim, então a criança, o corpo para e a pessoa não pode mais viver. Já uma criança mais velha, ela vai precisar. Então, evite também frases como, por exemplo, o vovô dormiu para sempre, tá? Que isso pode criar trauma nas crianças, especialmente nas crianças menores, podendo fazer com que elas tenham medo de dormir, por exemplo, né? Porque daí ela acredita que pode acontecer a mesma coisa com ela. Então, ela foi numa longa viagem. A próxima vez que você falar para o seu filho, a gente vai fazer uma viagem super longa, pensa o que passa por dentro da cabeça dessa criança, né? Então, tomar cuidado e evitar, se possível, usar dessas frases como dormiu para sempre, descansou, que na hora que também precisava falar para essa criança, vamos descansar um pouco, né? O que essa criança está associando a isso que você está falando. Então, tentar ser o mais certeiro possível, né? Usar aí de palavras que a criança já compreenda, que palavras que já fazem parte do conhecimento dela, e ainda que eu tenha passado para vocês essa divisão de idade, leve sempre em consideração o desenvolvimento do seu filho, o que você já trabalhou com essa criança, para que essa criança entenda, tá? As famílias têm a tendência de excluir as crianças de rituais como velórios, né, ou enterros, com o objetivo aí de poupar as crianças do sofrimento, tá? Subestimando muitas vezes até a capacidade delas de compreender. E elas sentem, né, que os adultos estão tristes. Elas sentem, né, que estão diferentes, que tem alguma coisa acontecendo, que algo mudou. E a ideia é que a família inclua a criança no que está acontecendo e realmente abrir para ela, como eu falei para vocês, com uma linguagem simples, direta, né, esclarecendo o que está acontecendo, de acordo com o que a criança entenda, para que ela entenda por que a minha mãe está chorando, por que o meu pai está chorando, por que está tendo essa movimentação diferente, por que eu não fui na escola, por que eu estou sendo deixada com outra pessoa nesse momento, né? Porque você imagina para uma criança que dificilmente vê um pai e uma mãe chorar, né? Ver toda aquela situação acontecendo, e daí eu sou largada na casa de alguém, e daí eu não vejo mais esse meu pai e essa minha mãe, o quanto isso pode ser estressor para essa criança, tá? Então, falar da morte e da dor
que os familiares estão sentindo, é essencial para que elas entendam esse processo do luto, para que elas façam parte disso também. Então, quando o adulto compartilha que ele também sente dor, ele permite que a criança também a sinta, tá? Então, você pode incentivar que ela expresse isso, né? Mas ela também aprende muito pelo exemplo, né? Então, se você esconde de certa forma, ensina ela também a esconder o que ela tá passando, né, a privar você do que ela tá sentindo. E se essa criança tiver dificuldade em processar, ainda mais se for uma criança um pouco mais velha, né, de processar o que tá acontecendo, ela não vê que ninguém mais na minha casa sofre, só eu tô sofrendo, opa, então guardo isso pra mim, não é pra dividir, será que eles não estão sofrendo, eles estão sofrendo e ninguém fala sobre isso, né. Então deixar muito claro que olha, a gente está passando por um processo de luto, todo mundo está se sentindo assim, eu estou me sentindo assim, o pai fala como está se sentindo, enfim, a gente compartilha isso com essas crianças para que ela entenda o processo. Se você quiser conversar, a mãe está aqui, o pai está aqui, né, para acolher a sua dor. Você não precisa. Tem criança também mais velhas que tem um desejo de eu não vou falar para minha mãe porque ela já está sofrendo. Então é importante que a gente abra isso para a criança. Se você sentir a necessidade de falar comigo, ou adolescente, né? De falar comigo, ainda que eu chore, ainda que eu sofra, porque faz parte do meu processo, nada impede que você venha compartilhar comigo. A gente chora junto, a gente se abraça, a gente se apoia nesse processo, tá? Então não se preocupe em relação a isso. Mas somente você também sabe se o seu filho pode ou não participar de um funeral. E isso é muito importante. Sempre converso com vocês e falo sobre isso. Apesar de eu passar aqui o que é mais saudável, só você, na posição que você está, conhecendo o seu filho, sabe o que é melhor para esse momento. Leve isso como um peso na hora de considerar, tá? Então, para isso, você vai precisar levar em consideração, primeiramente, o seu emocional, o seu estado emocional, tá? Porque eu posso dizer aqui, olha, realmente, é, ajuda muito no processo de luto da criança que ela participa, né, desse processo de luto, de estar no local, junto com os parentes e tudo mais. Mas, se nesse momento o seu estado emocional é de um grande desequilíbrio, né? Se você não está sabendo lidar com isso, e naquele momento você acredita que o seu comportamento, você não terá controle sobre esse comportamento, e a criança está ali naquele momento, vai ser algo mais prejudicial do que favorável, então essa criança não participa, tá? Então você acredita que consegue lidar, né, de uma boa maneira aí, né, dentro do que é possível, você não precisa evitar de chorar, você pode chorar, tá? Não é isso. Não é, eu consigo ir pro velório sem chorar, fingindo que tá tudo bem. Não, não é isso. Eu consigo chorar, eu consigo me expressar que eu estou triste, porque faz parte do meu processo, tá? Você acredita que as pessoas que estarão nesse velório se comportarão de uma maneira, entre aspas, apropriada? Ou, por exemplo, foi uma morte muito repentina, pegou muito de surpresa, as pessoas vão entrar nesse velório de uma maneira mais traumática, né? Por exemplo, gritando, suplicando, chorando muito alto, né? Falando muito alto, não aceitando aquele processo. Se é esse o contexto do velório que você vai participar, essa criança não faz parte, tá? Por isso que, claro, a criança pode participar sim, não há problema algum, desde eu estou bem, eu vou conseguir dar um suporte para essa criança de alguma maneira, né? Esse velório vai ter um contexto apropriado dentro do que esperado de um velório, de chorar sim, de relembrar, né, de conversar a respeito da pessoa, mas não de uma maneira traumática, com grito, com súplicas e tudo mais. Entendem a diferença? O que eu preciso colocar na balança, o que iremos encontrar nesse velório, faz a diferença nesse processo da criança também. Então, daí vale muito mais ela não ir e a gente lidar com isso depois, elaborar isso depois, do que ela ir e ter que elaborar com mais isso, tá? Tem que elaborar o luto e tudo que ela vivenciou, vendo esses adultos presenciando esse luto, tá bom? Então, perguntas muito comuns. A criança pode ver o ente que faleceu?
A resposta é sempre pondere, tá? Qual que foi a causa da morte, né? Qual que é a aparência física desse corpo que vai estar lá no caixão, né? A criança está pedindo para ver, ela tem interesse de ver, né? Ela tem compreensão prévia do que ela vai encontrar, tá? Então não é assim, eu vou forçar minha criança a ver para que ela feche esse ciclo, para ela entender o que é morrer, né? Às vezes essa pessoa que morreu passou por um processo antes da morte, ela está muito inchada, não parece mais aquela pessoa com que a criança estava acostumada a ver. Talvez a imagem de ver aquela pessoa daquela maneira para a criança vai ser muito mais impactante. Então, eu preciso levar em consideração isso, a aparência física, né, desse corpo que vai estar lá. A gente não força a criança a ver, mas ela pede. Por que que ela quer ver? Tenta entender o porquê. Por que que você quer ver? Porque eu quero me despedir, eu quero pegar na mão dele pela última vez, eu quero fazer um carinho no cabelo pela última vez. A criança entende o que ela vai encontrar, né? Então, olha, tudo bem, você quer ver, não tem problema, você pode ver. O vovô, a titia, a pessoa que vai estar lá, né? A pele dela vai estar gelada, a cor vai ser diferente, né? Então ela vai estar um pouco mudada do que você conhece. Ainda assim, você quer ir lá ver? Tá tudo bem, né? Para você ir lá ver? Não, ainda assim eu quero e tudo mais. Não tem problema. O que a gente não faz? Não forçamos a criança, não insistimos, ainda que ela fale, eu quero, entendi, eu quero ir lá. Às vezes ela vai metade do caminho, ela vai ver aquele corpo de longe, ela vai mudar de ideia. E ela tem todo o direito de mudar de ideia, tá? Não insistir de tipo, você não falou que quer ver, agora vamos ver, é importante. Não. Se ela desistir no meio do caminho, não insistimos, tá? Então deixe que a criança ou o adolescente guie até onde ela quer chegar, quão perto ela quer chegar, né? Permita que ela mude de ideia e não assuste a criança, tá? No sentido de, tá vendo? Isso que dá ficar bebendo, isso que dá se comportar dessa maneira. Ninguém tá ali naquele momento para tentar criar outros traumas para essa criança lidar, tá? O que a gente fala para essa criança nesse momento é: eu tô aqui do seu lado. O que você precisar, quiser me abraçar, quiser chorar, eu tô aqui para você, para como você precisar de mim. Não é o momento de querer dar lição de moral para criança ou adolescente, né, nesse processo, tá? Se você se interessa por esse conteúdo, não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Isso ajudará a fortalecer ainda mais a nossa tribo. Links na descrição.